Boa noite a todas, boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus e do nosso Divino Criador envolvam os nossos corações com a luz do amor, da bondade e misericórdia infinitas. Que tenhamos uma noite bem gostosa, de reflexão, à luz da doutrina dos Espíritos, um ensinamento de Jesus. Dando continuidade aos estudos do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, a nossa lição de hoje é a lição de número 24, Liberdade em Cristo. E Emmanuel começa o texto colocando uma epígrafe, na epígrafe, um ensinamento ou um versículo da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1, onde Paulo diz: estais, pois, firmes na liberdade com que o Cristo nos libertou, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. E continua no texto: meditemos na liberdade com que o Cristo nos libertou das algemas da ignorância e da crueldade. Não lhe enxergamos qualquer tipo ou qualquer traço de rebeldia em momento algum. Através de todas as circunstâncias, sem perder o dinamismo da própria fé, submete-se valoroso ao arbítrio de nosso Pai. Começa a missão divina descendo da glória celestial para o estreito recinto da manjedoura desconhecida. Não exibe uma infância destacada no burgo em que se acolhe a sua equipe familiar. Respira o ambiente da vida simples, não obstante a luz sublime com que supera o nível intelectual dos doutores de sua época. Inicia o apostolado da Boa Nova sem constranger as grandes inteligências a lhe aceitarem a doutrina santificante, contentando-se a adesão dos pescadores de existência singela. Fascinando as multidões com a sua lógica irresistível, não lhes assula qualquer impulso de reivindicação social, ensinando-as a despertar no próprio coração os valores do espírito, impondo-se pela grandeza única que lhe assinala a presença, acenam-lhe com uma coroa de rei que ele não aceita. Observando o povo jugulado por dominadores estrangeiros, não lhe aconselha qualquer indisciplina, recomenda-lhe, ao invés disso, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sabe que Judas, o companheiro desditoso, surge repentinamente possuído por desvairada ambição política, firmando conchavos com perseguidores da sua causa. Sublime, contudo, não lhe promove a expulsão do círculo mais íntimo. Não ignora que Simão Pedro traz no âmago da alma a fraqueza com que o negará diante do mundo, mas não se exaspera por isso e ajuda-o cada vez mais. Ele, que limpara leprosos e sarara loucos, que restituíra a visão aos cegos e movimento aos paralíticos, não se exime à prisão e ao escárnio público
a flagelação e a cruz da morte. Reflitamos, pois, que a liberdade segundo Cristo não é abuso da faculdade de raciocinar, de empreender e fazer, mas sim a felicidade de obedecer a Deus, construindo o bem de todos. Ainda mesmo sobre o nosso sacrifício, porque somente nessa base estamos, enfim, livres para atender aos desígnios do Eterno Pai, sem necessidade de sofrer o escuro domínio das arrasadoras paixões que nos encadeiam o espírito por tempo indeterminado às trevas expiatórias. Linda essa lição, não é? Cobrando da gente uma postura em relação ao nosso Mestre Jesus. Se estamos livres verdadeiramente com Ele, não há necessidade de admitirmos mais em nossa alma absolutamente nenhum ritual, nenhuma fórmula, nenhum jeito de falar ou de pregar os seus ensinamentos, porque ele estará automatizado em nossa alma. Ele será verdade. Lembram-se que ele nos falou. Quando nós conhecêssemos a verdade nos libertaria. Quando nós conhecêssemos os seus ensinamentos e fizéssemos em nossas vidas uma vivência efetiva, nós estaríamos libertos em espírito. Nós vamos compreender que liberdade é essa com o nosso Mestre Jesus. É importantíssima e necessária esta reflexão com Emmanuel. Nós estamos em meio, neste momento, aos preparativos para comemorar a vinda do nosso Mestre Jesus ao planeta. E a primeira pergunta é: será somente um ritual? Ou já estamos vivendo a liberdade com ele e a liberdade nele? Como nós estamos aceitando e seguindo os seus passos? Somos livres verdadeiramente? Ou ainda trazemos ranços do passado e queremos modificar até mesmo os seus ensinamentos? Porque a carta de Paulo aos Gálatas fala exatamente sobre isso. O desejo de alguns de modificar os ensinamentos de Jesus, inserindo rituais que o nosso mestre não ensinou. Como é que o mestre está agindo nas nossas almas? Somente ouvindo e não modificando absolutamente nada? Somente querendo ser detentores do conhecimento e esse conhecimento sem vivência, sem prática? Então vamos lá às nossas reflexões. Primeiramente, sobre a Epístola aos Gálatas. Alguns creem que foi escrita antes do Concílio de Jerusalém, que aconteceu no ano de 48, 49. Outros acreditam que aconteceu depois e que faz referência, então, à terceira viagem missionária de Paulo, quando ele percorria a Macedônia. É uma carta enviada a uma comunidade na região da Galácia, era uma comunidade de origem celta. E eles estavam recebendo os ensinamentos de Jesus, e ali já havia essa comunidade, só que existia uma pequena divergência. Aqueles que estavam ensinando queriam inserir um dos rituais da prática judaica, que era a circuncisão. Então, creem-se que essa carta foi escrita nos anos de 55 a 57 da era cristã. Terceira viagem missionária de Paulo. E ela é dirigida, então, a este grupo. Por quê?
estes judeus cristãos estavam se voltando novamente a confiar nos rituais da lei de Moisés e se afastando dos evangelhos de Jesus Cristo. Paulo repreende estes irmãos judeus cristãos, né, gálatas, porque eles estavam se desviando com muita facilidade e querendo dizer para Paulo que a forma com que ele simplificava os ensinamentos de Jesus era pueril. Por quê? Porque Paulo colocava na fé, na caridade, na mudança da criatura, na transformação, na liberdade com Jesus. E eles não aceitavam, como assim, somente pela fé uma criatura se salva. Então, eles estavam tentando trazer as práticas judaizantes para a comunidade cristã. E o apóstolo Paulo vem fazer o quê? Tentar corrigir este problema, dizendo ou querendo mostrar a diferença entre o pesado, né, jugo, a forma com que a lei de Moisés tratava esta relação da criatura com o divino, que levava à servidão espiritual. Ele vai dizer que o evangelho de Jesus nos leva à liberdade espiritual. E aí que nós precisamos compreender o que é essa liberdade espiritual. Em Moisés, rituais, ligação criatura com o Criador, somente por fórmulas, por jeito de agir, mais não buscando a transformação da criatura, né? Mas a liberdade com Cristo Jesus é ação no mundo, é um reflexo de como está a nossa alma. É uma mudança efetiva, uma transformação que nós recebemos quando nós aceitamos o Mestre, quando nós permitimos que ele conduza as nossas vidas. Também Paulo, ele está dizendo que não é porque o Cristo Jesus nos liberta que nós podemos sair fazendo o que desejar e errar novamente. Ele usa a palavra pecar, mas errar novamente impunemente. Mas ao contrário, que a liberdade com Jesus é viver as leis de Deus, porque é isso que Emmanuel está nos mostrando no texto. A liberdade de Jesus, ou a liberdade com Jesus, é a vivência das leis de Deus aqui no mundo. Aí a gente pergunta, então, somos livres? Podemos dizer que somos criaturas livres aqui no mundo? E o que Jesus, ele vai dizer, tanto Emmanuel quanto Paulo, e o que Jesus fez aqui no mundo, né? Fez de forma irrepreensível. Viveu em todos os momentos, em todas as suas ações, desde o momento do seu nascimento, porque é isso que Emmanuel está nos mostrando no início do texto. Uma simples manjedoura. Não importa. Ali, naquela manjedoura, estaria o ser mais, estava, né? O ser mais elevado, mais perfeito que se passou aqui pelo mundo. Também é uma carta que Paulo se defende, né? Porque acreditava que ele queria se tornar popular, dizendo que somente pela fé e pela caridade a pessoa já se salvava. Esses são os contraditores que a gente conhece até hoje. Eles defendiam que a criatura, para ser salva, podia, né, se seguir pelo evangelho, mas tinha que fazer a circuncisão. Jesus, em momento algum, falou para a gente, em nenhum dos seus ensinamentos, que nós precisaríamos ser circuncisados. E aí é linda essa carta, gente, que ele lembra a conversão, né, que ele teve, o momento em que ele foi liberto, que é a conversão na estrada de Damasco. E que exatamente ali que ele haveria de compreender
a tarefa apostólica, né, que o Cristo entregou em suas mãos. Mostra a transformação de uma criatura. Efetivamente. Porque mesmo depois ele querendo falar, as pessoas não acreditavam no que ele estava falando. Não, ficou bastante tempo, mais de 10 anos, até poder falar efetivamente e as suas palavras serem ouvidas pelas criaturas. Mas naquele momento em que ele está indo perseguir Ananias, que ele está indo para eliminar cristãos, aquela luz esplendorosa o cega e o leva à criatura que iria libertar-lhe, que era Ananias. E naquele momento a grande transformação, naquele momento a grande libertação, naquele momento ele conhece o mestre e ele não se afasta mais do mestre. E ele lembra este momento em que o próprio mestre transmitiu a missão para ele, que ele é um liberto por Jesus Cristo, e que o evangelho de Jesus não foi revelado a ele por nenhum homem, mas diretamente pelo próprio mestre Jesus. E aí, em Gálatas 19, 20, ele fala assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com o Cristo. Logo, não sou eu quem estou com o Cristo, mas o Cristo vive em mim. Porque a liberdade em Cristo é isso, é a vivência do Cristo em minhas ações. Não está com o Cristo, mas o Cristo em nós. E ele ainda reforça, né, aos Gálatas que a sua liberdade com o Cristo se deu em espírito. Não é simplesmente uma ação exterior. Não é só dizer a partir de hoje eu sou com o Cristo está comigo. Quando nós tivermos verdadeiramente essa compreensão, aí sim, quando nós vivenciarmos a lei, vivenciarmos os ensinamentos do Mestre, a gente pode dizer sim, o Cristo vive em mim. E o que ele vai dizer para nós, porque nesse momento ele relata, porque ele vivia cego, né, em relação aos cristãos, perseguindo, ele vivia cego porque ele aprendera isso com seus pais. Ele tivera a vida sempre voltada na vivência das leis mosaicas, né, das leis de Moisés. Defendia os rigores da lei e perseguia aqueles que não seguissem os ensinamentos de Moisés. Portanto, ele era escravo, escravo de formalismos exteriores, escravo de seita, escravo de classe, porque precisava viver dentro daquele ritual. Ele não enxergava as outras pessoas como irmãos, da forma com que o nosso mestre nos ensinava. Ele eliminava as criaturas do seu convívio fraterno, diferente do nosso mestre Jesus. E é nesse encontro magnífico que se dá que ocorre a libertação. E libertar-se em Jesus, sabe o que é? Eu fico pensando, é uma vivência no mundo da mais sublime de todas as leis. É viver no mundo sob a égide do amor. E é por isso que ele diz, lá no capítulo, no início do capítulo 5º, é impossível você desejar ser escravo novamente com essa libertação que o Espírito, né, que Jesus nos oferece ao Espírito. Ao mesmo tempo, a gente fala assim, poxa, mas aí tem um paradoxo. Ele está dizendo que é liberto de Moisés, mas ele está se escravizando aos ensinamentos de Jesus. É isso? Ele está se tornando prisioneiro de Jesus? E aí nós perguntamos, mas o que é ser prisioneiro de Jesus? Ser prisioneiro de Jesus é buscar a liberdade.
é a vivência das leis de Deus, mas sem eliminar nenhuma criatura à nossa volta. É a vivência da lei do amor, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ser livre em Jesus é não discriminar, não ter atitudes preconceituosas ou atitudes de segregação. Ser livre com Jesus é aprender a não julgar, é ser indulgente, é ser tolerante, é ser paciente, é respeitar, é compreender as criaturas dentro do seu mundo, dentro da sua vida, sem a interferência do nosso pensamento. Ela é autônoma, ela pensa, ela decide. O que nós precisamos é mostrar essas pontes para estas criaturas, muitas vezes, aprenderem verdadeiramente a amar. Eu entendo que liberdade com Jesus é aproveitar todos os momentos para a gente exemplificar o amor. E como Emmanuel nos mostra, Jesus é a manifestação aqui no mundo, como nos dizem os Espíritos, questão 625 do Livro dos Espíritos, é a manifestação encarnada de um ser livre. Mas a gente precisa, inclusive, entender o que é ser livre, liberdade, livre-arbítrio, porque a gente faz uma salada que a gente fica assim, eu sou livre, mas aí a gente não compreende que a gente ainda não é perfeito. A liberdade é característica daquele que já atingiu a perfeição. Um ser que vive na lei de Deus, sob a sua obediência, e que, portanto, a sua liberdade é condição espiritual de um ser elevadíssimo, uma moral inquestionável, o ser mais perfeito que habitou aqui neste planeta, deve ser a meta para os nossos objetivos de evolução espiritual. Ele não sofria com as paixões terrenas do jeito que a gente sofre. Ah, escolho aqui ou escolho acolá? Vou para este lado ou vou para este outro? O Mestre Jesus vivia livre de todas essas amarras ligadas às paixões terrenas. Ele estava conectadíssimo com o Pai, né? Porque ele dizia, eu e o Pai somos um. Porque ele vivia plenamente a lei de Deus. E olha que bárbaro. Todas as virtudes nós podemos reconhecer no Mestre. Olha que grandiosa a sua passagem terrena para libertar as criaturas. Ele traz à humanidade a libertação das algemas, sim, como diz Paulo, como diz Emmanuel, lá no comecinho do texto. Libertação das algemas da ignorância e da crueldade. Bora fazer uma analogia com a doutrina espírita, quando a gente fala que nós temos duas asas, conhecimento, né, e sentimento. Ele está falando que vem nos libertar das algemas da ignorância, nós podemos dizer pelo conhecimento. Também vem dizer que nos liberta das algemas da crueldade, podemos dizer que é sublimando sentimentos. Então está ali, fazendo esse paralelo com a doutrina dos espíritos, nos liberta da ignorância pelo conhecimento e da crueldade pela sublimação dos sentimentos. E quando é que nós vivemos na crueldade? Não, eu não sou cruel, eu sou uma pessoa muito boa. Ai, 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 ai. É uma pessoa que ainda possui sentimentos muito ruins, mas fica fazendo um mascaramento. Segrega, discrimina, magoa, chateia, é invejosa, é arrogante, é prepotente, separa as pessoas, cancela pessoas e acredita, gente, que é melhor do que as outras. Isso ainda é viver na crueldade.
Porque quando a gente pega o texto, a gente fala, mas o que é viver essa vivência na crueldade? É matar? É roubar? Não! É ter sentimentos ruins na nossa alma. E é isso que Jesus veio fazer conosco, nos libertar disso. E ele reforça que, com Cristo, a pessoa sendo circuncidada ou não, não importa, porque isso é formalidade. Isto são exigências ritualistas que não vão fazer a pessoa se elevar espiritualmente, transformar, né, a sua vida numa vida plena no bem. E também que um discípulo não será salvo se não se libertar dessas coisas ritualistas e destes sentimentos ruins, e que o conhecimento possibilita um grande movimento transformador. E que nós nos escravizamos quando nos mantemos nessa condição de acreditar que essas sejam as verdades e que estas verdades vão balizar a nossa alma para a nossa evolução. Como falar de Cristo se ainda nós apoiamos situações, pessoas que são contrárias aos seus ensinamentos? Jesus está dizendo para a gente que as coisas do mundo são coisas do mundo. Mas olha, que as de Deus são de Deus. Por isso ele fala, olha, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E Paulo vai mostrar para a gente que essas coisas, né, formas, são inerentes ao corpo. E as coisas do espírito, conhecimento e sentimento. E aí, o que é liberdade? Porque a gente fica querendo saber, mas então o que é liberdade? Eu sou livre? Não, nós não somos livres. Nós vivemos dentro de uma liberdade relativa, que a gente chama de livre-arbítrio. A gente tem liberdade? Tem. A gente tem, desde Aristóteles lá, que a gente está tentando definir o que é liberdade. Já definimos liberdade em todas as instâncias, na filosofia, já estabelecemos o que é liberdade na tradição cristã, na Constituição tem lá uma porção de liberdades, né, que são os direitos do cidadão, e aí a gente vai estar lá, liberdade de pensamento, de opinião, de expressão, religiosa, imprensa, um monte de coisa, mas é só forma. Porque viver na liberdade é viver as leis de Deus. Nós temos alguns caminhos para compreender o que é liberdade, mas nós não conseguimos ainda ter um conceito universal de liberdade. Seguindo o pensamento de Paulo, nós podemos dizer que a lei e que Deus e o Cristo vivem em nossas ações, se nós não conseguirmos responder esta pergunta, ainda não somos livres. Vivemos o livre-arbítrio, porque dentro da tradição católica, o livre-arbítrio é concessão divina para a gente ter a possibilidade de decidir entre um e outro. Concessão divina. Movido pela nossa vontade. Ele nos dá essa possibilidade. Né? Mas por que então? 3 minutinhos, meu Deus do céu, que bárbaro. Mas nós vamos terminar na hora, viu? E aí nós perguntamos assim, se não somos livres quando nós somos escravos? Quando nós nos apegamos às formalidades e atitudes do mundo, não nos colocando, né? Aliás, muitas vezes nos colocando em graus de superioridade moral, coisa que nós não possuímos. Promovemos, gente, cancelamento de pessoas em nossas vidas porque não pensam, não agem da mesma forma que nós gostaríamos. Nós perseguimos pessoas, nós ofendemos, reclamamos, machucamos, nós submetemos as pessoas à nossa personalidade. E como é que nós nos libertamos dessa escravidão? Se somos muitas vezes escravos de nós mesmos, das sombras que ainda jazem no nosso inconsciente. Quando nós nos deixamos conduzir por falsos cristos, por falsos profetas. Para a gente finalizar com Emmanuel,
Ele vem mostrar para a gente, desde o início do texto, para a gente ver o que é ser livre com Jesus. Que em momento algum Jesus demonstrou rebeldia, nascendo na manjedoura simples, vivendo os perrengues daquela época, daquele momento, mas em instante algum ele reclamou. Ele reverencia a lei nas suas ações, ele submete a fé, fazendo desta virtude a cura para a nossa alma, para os nossos males, um remédio, o melhor remédio para a nossa cura. Ele não demonstra superioridade junto lá aos sábios da época. Ele busca orientar as pessoas sem constranger, principalmente aqueles que se faziam de sábios, mas ele convive com os pescadores da forma mais simples, porque eles aceitaram o chamamento. Ele fala maravilhosamente bem, tem uma eloquência, mas ele não submete as pessoas aos seus, a sua forma, né, de falar como se quisesse ser superior. Ele envolve as pessoas pela lógica do pensamento. Ele ensina a despertar nos corações os valores do espírito. Ele não aceita ser chamado de rei, mas ele aceita ser chamado de mestre. Ele não veio para uma tarefa soldadesca, ele veio para orientar. Ele não se coloca jamais como um indisciplinado contra as regras da sociedade. Vendo o seu povo sendo explorado, mas ele ainda diz: dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Reconhece a fraqueza de Judas, reconhece a fraqueza de Pedro, mas não elimina os dois da sua convivência. Ele conhece a alma humana. Ele reconhece as fraquezas e as necessidades, mas ele traz para si, num convívio íntimo de respeito afetivo, para orientar. Ele promove cura, expulsa demônios, restitui a visão, movimento, mas ele fala assim: não, eu vou cumprir a lei. E a lei qual que é? Está me levando para o Calvário, para a crucificação. Emmanuel finaliza assim, dizendo que ser livre em Cristo não está ligado ao raciocínio, empreender ou fazer, mas que se trata da felicidade, na obediência às leis de Deus, construindo o bem de todos, com o sacrifício que for necessário, para que estejamos atendendo os desígnios do Criador. Não vivendo nas obscuras e arrasadoras paixões terrenas, porque essas podem nos manter nas trevas expiatórias de longas existências. Portanto, queridos irmãos, sejamos livres em Deus, sejamos livres em Cristo Jesus, seguindo os seus ensinamentos, para sermos os bem-aventurados que o Mestre prometeu. Busquemos ser livres com Cristo, porque Ele é o caminho para a nossa felicidade. Um grande abraço a todos e a todas. Que Jesus nos abençoe e nos envolva com o seu amor, nos conduzindo ao Criador, para que, enfim, com o Criador, sejamos definitivamente livres de atitudes e pensamentos preconceituosos, que separam pessoas por cor, por raça, por religião, por origem regional e por sexualidade e tantas outras. Se somos cristãos, vivenciaremos no mundo a lei ensinada por ele com tanta maestria, a lei de amor. Graças a Deus.